Olá, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que fiz relatando algumas características para quem não deseja ser somente um número na empresa e no mundo. Eu te pergunto, aonde você quer chegar? Vamos agora traçar um perfil de um vencedor. Quem as empresas procuram? Qual é o profissional desejado pelas empresas? Qual é o perfil? Qual a sua competência? E se ele sabe ser entrevistado? Vamos traçar algumas características. Um bom profissional, ele tem que saber, ele tem que ter capacidade de trabalhar em equipe. Ele deve saber ser liderado e liderar. Quando confrontado pelos seus liderados, ele tem que saber se calar, na hora que tem que calar, falar quando tem que falar. Um bom líder não é aquele que manda, é aquele que pede, é aquele que faz junto, que trabalha lado a lado. Quando você for entrevistado, você deve dar exemplos de projetos em que você liderou ou foi liderado. Alguns exemplos dos seus serviços. Motivação. Qual é a sua motivação? Se você tem capacidade e desejo de crescer, você não está procurando um emprego por procurar o emprego só pelo salário. Você tem que ter uma motivação a mais. Quando você for entrevistado, essa motivação deve ficar bem clara. Como você se comporta nas adversidades e frente aos seus desafios. Outra característica do perfil valorizado é comprometimento. Um profissional deve ser comprometido e engajado com a organização onde ele trabalha. Ele deve, como se fala, vestir a camisa. Ok? E um passo para você poder vestir a camisa e fazer um trabalho bem feito é realmente gostar do que você faz. Você deve ser motivado não só pelo salário, não só pelos benefícios. Você deve amar a sua profissão. Se você não gostar daquilo que você faz, nada do que você faz está bom. Você pode até ser um lixeiro, varrer rua, isso não é demérito para ninguém, mas se a pessoa gosta, ela vai ser o melhor lixeiro, ela vai trabalhar contente, independente do que ela ganhe. O salário vai ser consequência do seu trabalho, do que você almeja ser. Um bom profissional, ele deve ter uma visão de um todo. Ele não deve ficar fechado somente numa caixinha, somente na sua mesa. Ah, eu só vejo aqui, eu não vejo mais, eu não consigo resolver mais nada, é só aqui. Então você tem que ter uma visão ampla, você tem que ter um olhar ampliado. Você não pode ficar somente ali na sua área de trabalho. Você tem que ver além, você tem que ter soluções, mais de uma solução. Você não pode ficar focado somente num problema e não achar solução. Ok? Você tem que ter prazer em ser desafiado. Quando você tem prazer em ser desafiado, você gosta de superar e não fica estagnado. Você não fica. Você entra, um exemplo, você vai entrar como um auxiliar técnico em algum local. Você jamais deve sair auxiliar técnico daquele local. Você tem que almejar o seu crescimento. Você não pode ficar focado somente naquilo. Ah, eu entrei aqui para fazer isso aqui, eu vou fazer só isso. E você não consegue ver mais nada além daquilo que você está trabalhando. Ser um profissional, quando você for entrevistado, você deve demonstrar, deixar claro que você é um profissional que gosta de desafios. E não troca o emprego por trocar. Você troca porque você tem desafios a serem vencidos. Quando você é um bom profissional, você tem dentro de você o empreendedorismo.
Você tem a capacidade de empreender e criar novos projetos. Você não fica como lá na visão de um todo. Você não fica só focado numa coisinha. Você tem um leque inteiro de coisas para serem feitas. Então você tem uma capacidade de criar, de buscar novos desafios, de buscar novos projetos. O candidato empreendedor, ele identifica as oportunidades e apresenta planos de negócio para as novas oportunidades. Quando você é confrontado com um problema, você jamais deve levar a um outro problema. Ah, eu vou fazer tal coisa. Você tem um problema lá. Ah, não fiz por causa disso, por causa daquilo. Isso não é um profissional que vai ser valorizado. O profissional valorizado, ele chega com soluções daquilo que está sendo proposto para ele executar. Você tem que ter um perfil valorizado, a capacidade de realização. Quando você consegue colocar o seu potencial em prática, você se torna uma pessoa realizadora. Quando você for entrevistado, ao comentar os seus projetos, mostra que põe a mão na massa. Não fique esperando que os outros façam por você. Faça. Não fique esperando que os outros façam. Quando você está trabalhando, se você gosta do que você faz, como já foi comentado antes, você tem um brilho nos olhos. Quando você fala do teu trabalho, você fala com amor. Os seus olhos demonstram que você gosta daquilo que você faz. Está estampado no seu rosto o desejo de crescer e não ser só mais um somente na empresa. O brilho nos olhos é a expressão do entusiasmo. Ao contar as suas experiências, quando você falar de um outro serviço, que você for entrevistado, que você falar de um outro serviço, jamais fale mal. Tente buscar aquelas qualidades, aquilo que você foi bom, aquilo que serviu para você naquele momento. As coisas ruins você joga fora, esquece. Só tenta mostrar somente as coisas boas que você deseja no futuro com aquela empresa. Você tem que ter sede de conhecimento. Quando você tem sede de conhecimento, você busca e os seus valores são reconhecidos. Você começa a buscar aprender. Suponhamos, quem trabalha com telefonia que nem eu. Se você ficar somente em telefonia e você não buscar aprender informática, aprender o que é um bit, aprender um computador, aprender outras coisas, você vai ficar fora do mercado. Por quê? Porque você não conheceu. Hoje tem telefonia VoIP, tem outras situações de telefonia. Imagina se eu ficasse somente estudando 2 fios. Ah, a telefonia funciona 2 fios, uma bateria, um telefone e só. Eu teria parado, eu teria estagnado. Eu não queria buscar mais nada. Então, quando você tem comprometimento, você é um profissional que vai sempre buscar algo. Não domina e que busca algo que não domina, que não sabe fazer. Então você tem que buscar algo além daquilo que você faz. Você tem que ter um desempenho superior. Suponhamos, você vê um colega de trabalho, que nem onde eu entrei, existia 8 técnicos. Nós tínhamos várias coisas a serem feitas. E eu perguntei por que uma configuração mais avançada de um PABX não era feita. A resposta foi: eu não ganho para isso. Quando você tem um desempenho superior, você vai além dos outros. Tanto é que eu entrei como auxiliar técnico e virei técnico, e com 2 meses de trabalho. Por quê? Porque eu não fiquei estagnado naquela caixinha esperando. Ah, eu não vou fazer isso porque não é o meu salário. Eu não vou fazer aquilo porque... Não. Eu tenho que me sobrepor a todos. Se eu quero ser algo mais dentro da empresa, eu não posso ficar sendo somente um número. Eu tenho que fazer algo a mais. Quando eu for confrontado, uma entrevista, me perguntar por que você acha que você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve mostrar sempre os melhores resultados.
Ah, por que você acha que você é merecedor de trabalhar nessa empresa? Você deve mostrar suas qualidades. Ah, é porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Você deve mostrar os resultados que você obteve na empresa anterior. Olha, no projeto anterior eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui melhorar tal coisa, eu criei tal coisa. Aí você vai ser um profissional que tem uma atitude diferente. Você é diferenciado. Você não é igual a todos. Um profissional positivo, profissional colaborativo, curioso, contributivo. Quando precisa de você, você está ali preparado para ajudar. E um profissional que não corre da raia, que está disposto a enfrentar desafio. Aquele que não diz que isso ou aquilo não vai dar certo, mas diz, vamos tentar? Porque se você achar que o problema não tem solução, você não vai conseguir realmente essa solução para o teu problema. Mas se você pelo menos tentar resolver o problema, mesmo que você não consiga, a pessoa que está lá te liderando vai ver, não, ele realmente, pelo menos ele tentou resolver o problema. Ok? Valores. Você tem que ser coerente com os valores da empresa e pessoais. Você jamais, por querer crescer, você jamais vai poder, vou crescer falando mal do outro. Não, você vai crescer com o seu trabalho. Seja o melhor trabalhando. Não queira ser o melhor, que nem muitos aí são puxa-saco. Puxa-saco do patrão e para serviço mesmo, nada. Então, você não deve ficar, que nem muitos, na lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Você tem que ser um profissional capacitado, gabaritado, que tenha um desempenho superior, uma atitude diferenciada, que conheça os seus valores, um profissional íntegro. Então, agora você já sabe aonde você quer chegar. O sucesso te espera, é só acreditar. O primeiro passo você já deu, está aqui. Esta já é uma grande vitória. Parabéns, seja um vencedor hoje e sempre. A partir do momento que você já está procurando conhecimento, você está buscando, você já é um vencedor. Vá à luta e saiba aonde você quer chegar. Essa é a pergunta. Você pode, você deve e você vai chegar. Você é um vitorioso.